como é que vocês estão? Eu sou a Sara Castanho e nós estamos mais um dia aqui hoje para dominar tudo com o nosso podcast Poder e Propósito. Hoje com uma convidada muito especial, é uma das grandes vozes que tem defendido no mercado da beleza, que se a gente não domina o nosso negócio, o mercado da beleza vai nos engolir. Eu tenho o prazer de receber hoje com vocês Bia Lucena. Muito obrigada. É uma honra te receber aqui hoje. Eu estou muito nervosa, tá? Porque a Bia, ela é um grande nome na área da beleza, é um nome que eu admiro e hoje nós temos o grande prazer de receber ela aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, uma honra, né, também estar aqui nesse convite e dizer que nós estamos em crescimento e que também é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite, por estar disponibilizando o seu tempo para estar aqui comigo também. Obrigada. Eu que agradeço. Nós sabemos que vai ser de grande valia o conteúdo que nós vamos trazer aqui hoje, porque a Bia é uma das grandes vozes que tem defendido no mercado da beleza que não basta só ter técnica, né? Você tem batido muito nessa tecla. Mas antes de tudo, eu quero saber, é uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, para a gente se conhecer melhor, para o público te conhecer melhor, porque esse espaço ele existe, ele foi criado para que vocês se sintam confortáveis em abrir um pouco mais da vida de vocês, coisas que geralmente a gente não leva para o Instagram, para a internet, mas a gente quer saber quem é Bia Lucena, além dos títulos. Bia Lucena, primeiro, é filha, é esposa, é uma pessoa comum, uma pessoa que sempre foi para frente, uma pessoa sempre que teve muita ousadia. Eu sempre fui essa pessoa e, além dos meus títulos, eu sou aquela pessoa que gosta de sempre levantar outras pessoas, independente se é mulheres ou não. Eu sempre liderei, né, no meu meio, eu sempre coloquei o pé, mesmo quando eu não vi o chão, eu sempre fui essa pessoa ousada. É isso aí. E a gente tem visto onde a sua ousadia tem te levado, né? E é gratificante ver o que você tem construído na área da beleza. E hoje o tema que a Bia vai trazer, vou deixar ela falar um pouquinho sobre isso, porque é bem interessante. Hoje a gente tem visto no mercado muitas profissionais talentosas que de fato dominam a técnica, mas estão perdidas, né, em um certo âmbito ali, uma certa esfera do seu negócio. E a gente quer saber quando você teve assim essa noção de que a gente não precisa só ser boa em maca, em mesa, em atendimento. Então, primeiro eu estou na área da beleza há 7 anos. Eu sempre fui essa pessoa empreendedora, eu sempre tive uma veia empreendedora. As Desde a época da infância, eu estava com a blusa, a amiga falava: "Quanto que é essa blusa?" Eu: "Mulher, eu te vendo", tirava a roupa do corpo e vendia. E eu entrei na área da beleza para ter tempo para estudar para concurso. Eu queria empreender, mas não queria ficar no empreendedorismo. E aqui em Brasília é assim, né, se você não é concursado público, você não é concursado, você não tem estabilidade, você não tem dinheiro, você não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, Sim. né, pelo menos é o que eu sempre escutei da minha família. E eu entrei na área da beleza para ter tempo para estudar para concurso, porque eu trabalhava de CLT e eu não tinha tempo para ir num banco, não tinha tempo para desfrutar. E aí eu falava: "Gente, só de ônibus era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu preciso de tempo, pelo menos para estudar, para ter uma vida melhor". Sim. E aí eu entrei na área da beleza com esse intuito de ter tempo para estudar mais para concurso, porque eu fazia o meu horário. E aí foi quando, no meio do caminho, eu encontrei o meu propósito. E a área da beleza, antes, ela era vista como uma válvula de escape. Você não deu certo em outras áreas, Você vira vai fazer manicure, unha, vai fazer cílios, fazer maquiagem. E hoje não. Hoje a área da beleza é vista como uma profissão e uma profissão bem paga. sim. Então, quando eu comecei na área da beleza, você ser boa na técnica era imprescindível, era essencial. Quantas profissionais antigas
não precisava se arrumar, não precisava se posicionar, não precisava de nada, Sim. apenas fazer um procedimento bem feito. Então, quando eu entrei mais ou menos, eu acho que nessa transição da área, onde você precisava ser muito boa na técnica. E aí o mercado da beleza, ele foi caminhando para um lugar que só a técnica não basta. E quando eu falo que só a técnica não te faz crescer, eu não quero dizer que a técnica não é importante. Me entenda, não adianta também eu ser uma pessoa extremamente posicionada, eu saber sobre gestão, eu liderar uma equipe se eu não sou boa na técnica, né? É imprescindível a pessoa ser excelente no que faz, Sim. mas só isso hoje não basta. E quando eu percebi isso, agora respondendo a sua pergunta depois de ter embasado tudo isso, e quando eu percebi isso foi quando eu vi que eu não ia dar conta de ficar só no atendimento e que para eu crescer dentro da área, foi quando eu decidi que esse era o meu lugar, esse era o meu propósito e para crescer dentro da área, eu precisava sair da bolha de só atender e ir para outras nuances, como organização financeira. Eu já quase fechei várias vezes por falta de organização financeira. Não tenho vergonha de falar disso, porque todo dia você entra dinheiro, entra dinheiro, entra dinheiro, como é que você paga uma conta no final do mês? Então, já quase fechei por falta de organização financeira, não sabia me comunicar. Eu vejo hoje muitas pessoas falando, ah, Bia, você comunica super bem. É treinável. Sim. Eu não apresentava um trabalho na escola. Quando era para fazer o trabalho, eu fazia o manual, fazia o que precisava fazer, mas na hora de apresentar, eu falava para minhas amigas, apresenta aí que eu não dou conta não. Sim. Mas eu precisei me posicionar, eu precisei falar bem, eu precisei vender o que eu fazia. Então, eu busquei me especializar não só no que eu já fazia ali, que eu fazia super bem, que eu comecei com extensão de cílios, comecei com maquiagem, depois fui para extensão de cílios, e foi quando eu fui fazer outros cursos fora da área da beleza, fora da técnica, que foi curso de oratória, que foi curso de marketing, que foi curso de gestão. E aí sim, eu vi que só a técnica Não não bastava. bastava. E é isso. E isso é muito importante. Hoje eu estava, inclusive, antes de vir aqui, eu estava alinhando algumas coisas da nossa entrevista e eu estava pensando, né? Por muito tempo eu me vi nesse lugar. Sempre fui muito boa de técnica, mas eu sempre ignorava as pequenas coisas. Eu não preciso fazer controle de caixa, eu não preciso fazer isso, eu não preciso criar conteúdo. E eu acredito que isso algo que a gente vai alimentando, que quando a gente se dá conta, a gente já não tem mais força, já está desgastada, a área da beleza não é para mim, e acaba desistindo, porque a gente vai protelando as coisas que a gente precisa fazer, né? São as pequenas burocracias que precisam ser feitas, não podem ser negligenciadas, mas que têm minado muitos negócios, né? Eu sempre penso assim, quando eu trabalhava de CLT, né, eu tinha a minha função ali, eu tinha que fazer aquilo ali. Se eu fosse lá e fizesse de qualquer jeito, sei lá, você sai ali com a roupa que você acordou, põe um chinelo, não arruma o cabelo, vai de qualquer jeito, o seu chefe aceitaria isso? Por que que para o nosso negócio a gente quer fazer de qualquer jeito? Eu falo a gente, porque eu já tive um espaço dentro da minha casa e muitas vezes eu estava arrumando a casa, assistindo uma TV e a cliente falava: "Tem vaga agora para sobrancelha?" E eu falava: "Tem". E do jeito que eu estava, assistindo TV, eu ia lá com coque na cabeça, havaiana e atendia minha cliente. E aí quando eu comecei a me posicionar, foi quando eu tirei uma foto no Instagram com jaleco. Eu atendia dentro de casa, tirei uma foto com jaleco e eu vi o tanto de gente que curtiu, muitas pessoas procurando, eu falei: "Caramba, eu acho que isso pode fazer a diferença". Ainda tinha a questão de que trabalhava dentro de casa, as pessoas não valorizavam, pedia Sim. desconto, tratava de qualquer jeito, marcava e não ia. E aí quando você começa a se posicionar, e às vezes é um detalhe, a forma de se vestir, a forma de se apresentar para o seu cliente, isso já valoriza e aumenta o seu valor percebido, né? Com certeza. Bia, por que que, na sua percepção, por que que hoje a gente tem tanta profissional talentosa no mercado, mas que continua ganhando pouco?
Porque grande parte dessas mulheres são acomodadas. Eu sempre me apego muito a um versículo que fala que não devemos nos acomodar nem com as coisas boas e nem com as coisas ruins, porque o comodismo, a zona de conforto, porque assim, na área da beleza nós não ganhamos pouco. Às vezes, se você atender uma cliente por dia, você tira um salário mínimo no final do mês. E às vezes é uma cliente por dia que você precisa ali de 3, 4 horas para atender essa cliente no máximo. E essa questão de se acomodar faz com que as profissionais não queiram buscar a mais. Então, eu acredito muito que essa questão de ou se comparar. Você olhar para os outros profissionais, porque no Instagram você vai abrir um Instagram, você vai ver lá, fulano atendeu uma, duas, três, quatro e minha agenda está aqui vazia. Eu sempre falo assim, até hoje, eu sou profissional há 7 anos, eu tenho uma equipe com 10 profissionais, um instituto de beleza, e até hoje eu tenho um dia que eu não atendo ninguém. Eu mostro isso lá no meu Instagram? Se você abrir o meu Instagram, vai achar que eu sou rica Você se milionária. movimentando o Mas tempo você todo. sempre vê eu me movimentando. Você não vai ver eu lá reclamando que a minha agenda está vazia, porque se um dia minha agenda está vazia, eu vou limpar o espaço. Eu vou gravar um vídeo, eu vou produzir conteúdo, eu vou estudar. O que eu posso melhorar no próximo atendimento? O que eu posso melhorar no meu curso? Qual é o produto que eu vou criar? É isso aí. É sobre não ficar parada. Sim, pegando um gancho, né, num versículo que eu amo, eu sempre falo isso nos meus cursos para as minhas alunas. Tem uma passagem bíblica que diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançará, né? E eu sempre falo, gente, bênção não alcança quem tá parado. Exato. Bênção não alcança. A gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar sempre buscando, sempre, é igual você está falando, o que eu posso melhorar? Não tenho um cliente hoje, o que eu vou fazer? Vou mandar uma mensagem para as clientes que fizeram um atendimento, sei lá, há 15 dias Sempre atrás. Isso foi uma virada de chave para mim esse ano. Inclusive, no evento que nós estivemos juntas, eu palestrei sobre comparação, porque por muito tempo foi uma corrente na âncora, minha né? vida, mulher. E aí eu falei, cara, eu vou parar de me comparar, porque, poxa, eu tenho 27 anos, eu sou mãe de 2 crianças, até certo tempo mãe solo e uma filha atípica, e eu dava conta de tudo sozinha, de tudo, de tudo, de tudo sozinha. E eu olho e eu digo, é cruel comigo. E aí, o que é que eu comecei a fazer? Eu vi o meu curso, eu comecei a perceber o mercado da beleza, e eu falei, eu preciso entregar um curso mais completo. Então, nos momentos que eu não tinha atendimento, eu fui desenvolvendo um método. Eu passei 1 ano trabalhando em um método. O meu curso, a gente lançou ele no final do ano passado, só que ainda não estava bom, precisava de muitos ajustes. E eu refiz, melhorei tudo que precisava ser melhorado nesses momentos onde eu não tinha nada para fazer, né? Não tinha uma cliente para atender. E lancei meu curso agora e foi um sucesso. Supriu as minhas expectativas, assim, num nível. Então, de fato, o comodismo ele tem matado, sufocado muitos sonhos, matado muitas mulheres na nossa área, né? Sim, e não só na nossa área, eu falo que o empresário que ele se destaca em qualquer área é aquele que tem uma entrega genuína. Tem a, a entrega dele não é só pelo dinheiro. Quantas profissionais nós conhecemos Sim. dentro da nossa área que só quer ganhar o dinheiro? Seja em curso, seja em procedimento, seja em uma mentoria. Quantas profissionais nós conhecemos que são assim? E quando você tem uma entrega genuína, esse é o maior diferencial. E quando você tem o seu curso e todos os dias, quando você já tem essa entrega genuína, é natural você querer sempre melhorar. Sim. Uma coisa que eu falo para as minhas alunas é que se até hoje eu olho o meu trabalho, termino de fazer, poxa, eu poderia ter melhorado nisso aqui. Se eu cheguei em um nível que eu estou perfeita, tem algo de errado comigo. Não existe, até hoje não existe. Quem fez o meu curso de extensão de cílios em 2020 e vai fazer hoje é outro curso. Eu comecei ministrando 5 técnicas, hoje o meu curso de extensão de cílios tem 30 técnicas. Porque todo dia eu quero melhorar. O kit do meu curso era um, hoje ele é outro kit. Então, todos os dias eu preciso melhorar. Porque é isso que vai te fazer desenvolver dentro da área. Sim.
Você acredita que a técnica é o que menos influencia no crescimento de um negócio depois de certo ponto? Eu não acredito que é o que menos influencia, porque a técnica também é importante, né, igual eu falei, assim. E quantas pessoas também, às vezes, começaram fazendo super bem o procedimento, se empolgaram na questão do posicionar, né, e acabou esquecendo um pouco ali de lado, a técnica, tá sempre fazendo do mesmo, não inova. Eu acredito que é um conjunto, né, você precisa, saber fazer bem o procedimento, mas você também precisa passear pelas outras nuances, né, não é menos importante, mas é junto, Todo mundo andando todos os ali. pilares para sustentar um Sim. negócio. Qual que é o maior erro de quem acredita que o próximo curso técnico vai resolver todos os seus problemas financeiros? Eu acredito que o maior erro de uma pessoa que acredita: "Ah, só me falta fazer um curso de sobrancelha", vamos supor, eu trabalhei por 7 anos fazendo extensão de cílios, sobrancelha, design simples, brow lamination e esse ano agora eu fiz uma especialização de micropigmentação. Eu poderia ter colocado todo o meu esforço ali: "Ai, só falta para minha micropigmentação, que é isso que vai me fazer acessar o próximo nível". Só que não é só fazer a micropigmentação ou um outro curso, você tem que se esforçar, você tem que querer aprender. Eu ainda estou caminhando, estou engateando ainda na área da micropigmentação, porque eu sei que também é uma responsabilidade, né. Então, eu sei que não é só a micropigmentação, eu falo que nós precisamos, além de o procedimento, a gente precisa ter várias fontes de renda, como curso, mentoria, uma consultoria, talvez ele te ajudar a estruturar o seu Instagram, né. A gente precisa sair, como que eu posso dizer? Você precisa além da mesa, da maca, né, você Sim. precisa fazer um pouco Hoje em mais. dia é uma pergunta pessoal, né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas assim, super conformadas, aí tá tudo bem, eu tenho uma agenda boa e para mim tá tudo certo. E o que que você acha desse tipo de posicionamento? Porque tá tudo bem também, se a pessoa Sim, tá conformada ali, mas na minha percepção individual, eu acho que daqui a um tempo não o espaço para esse tipo de profissional vai ficar muito curto, vai ficar muito pequeno, né? Pessoas que, ai, tá tudo bem. Inúmeras, inúmeras, inúmeras meninas que eu conheço, muito talentosas, como a gente tá falando, falam, ah, vamos participar de um evento? Vamos para, vamos fazer isso? Não, não quero. Ah, não gosto, não sei o quê. Quando eu entrei, eu tive uma resistência muito grande a participar de eventos, né? Eu trabalho na área beauty há 6 anos e eu nunca participei de evento. O primeiro evento que eu participei foi no final do ano passado. E quando eu sabe aqueles filmes de magia que você entra, uhum, assim, pra mim foi assim, eu acessei um outro universo. Eu fui para um evento da Sandra Rosa, não sei se você uhum, conhece. Sandra sim, Rosa? Do Bigger Dreams, que big teve no dreams. final do ano Uhum. passado. Quando eu saí de lá, gente, eu saí com a minha cabeça fervendo. E foi o primeiro evento que eu participei e eu ganhei uma premiação no primeiro evento. Eu ganhei no campeonato do You Talents, né? Aí eu falei, cara, aí eu comecei freneticamente a ir para evento, né? Só que eu acho que chega um tempo que a gente olha e fala assim, no conteúdo desse evento não é tão, né? É muito do mesmo, né, É mais também. do mesmo. Só que o que que, pra mim, eu guardei comigo e eu vou continuar indo para todos os eventos que eu tiver oportunidade. Porque o network, ele é muito poderoso. Sim. Ele é muito, muito, muito poderoso. Eu participei do evento, se eu não me engano, foi em outubro. Ninguém sabia quem eu era, ninguém me conhecia. A E eu ideia do comecei. podcast saiu depois Sim, disso, né. aham. E aí eu comecei a desenvolver projetos, as pessoas começaram a me ver, as pessoas começaram a saber quem era. Eu falo: "Gente, eu vou continuar participando, porque em uma dessas eu encontro uma pessoa que abre uma porta que muda a minha vida". O de repente de Deus acontece em dias comuns, eu Sim. acredito nisso E demais. eu e eu e sempre, não existe um evento que eu não fui, que eu não fiz uma conexão que agregou na minha vida, que eu não conheci uma pessoa que influenciou na minha vida profissional positivamente. Eu não sou mais a mesma Sara do final do ano passado.
Quando eu entrei nesse ano, eu falei, cara, eu tava cansada. Eu era essa profissional que estava acomodada, que tinha uma técnica boa, mas era só isso, não tinha gestão, não tinha mais Ninguém nada. me enxerga. Ninguém me vê, gente. E eu falava, por muitas vezes, eu falei, gente, eu tenho tanta. Eu já cheguei a pensar isso, de verdade. Eu falava, gente, eu acho que eu sou muito boa no que eu faço. Por que que ninguém me vê? Porque eu não queria ser vista. Porque eu estava ali na minha, escondidinha, né? E um ditado mais certo que existe é que quem não é visto não é lembrado. Né? Então, todos os eventos que eu vou, eu sempre faço boas conexões. A Monique, que é uma das suas embaixadoras, a gente é amiga. Ela falou: ai, foi eu que te indiquei para ser presença. E eu fiquei muito feliz. Eu falei: Foi. gente, eu queria muito participar do evento. E quando eu fui convidada. E eu nunca me acostumo, nunca. E eu peço para Deus que para mim isso nunca seja uma coisa comum, porque de onde eu venho, isso é milagre, né? É só Uhum. Deus que pode soprar o nosso nome desse jeito, mas a gente precisa fazer alguma coisa para que isso aconteça, né? A gente Sim. precisa sair do comodismo, investir, que eu vejo muitas pessoas falando, ai, mas esse evento é tudo pago, gente. A gente precisa investir, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa sair de algum lugar, Sim. né? É o que eu falo, né, que o movimento ele gera movimento. E aí você falou sobre o que eu acho dessas pessoas que estão acomodadas. Existe uma frase que meu marido sempre fala, é não reclame daquilo que você permite. Se você se permitiu estar ali, você não pode reclamar. Exatamente. Então, o dia ruim ele vai vir para todo mundo. As contas não esperam. Você atender todos os seus clientes bonitinhos, ele não. Você precisa pagar as contas. E aí, o que que você vai fazer? Você precisa se movimentar, ir atrás do cliente. O nosso mercado tem perdido isso, essa essência de que você precisa do cliente. O que que estão fazendo? Estão virando o jogo, é o cliente que precisa de você. E não é só isso, gente, é uma parceria. Sim. Se o cliente precisa de mim, mas eu também preciso do cliente. Não é só o cliente que precisa ali do procedimento, também precisa entregar um bom resultado para mim como profissional. Então, eu tenho visto muito pessoas falando sobre posicionamento, pessoas falando sobre escolher o cliente e estão esquecendo que antes disso existe uma jornada. Você precisa primeiro começar a fazer muitos procedimentos, mostrar que você sabe, às vezes até fazer procedimentos de graça, cansei de fazer, para depois você escolher o cliente. Eu acredito que hoje eu não estou ainda nesse patamar de, eu vou escolher o meu cliente. Você precisa caminhar É uma jornada, um um processo muito grande para depois, porque eu vejo pessoas, e eu tenho mais de 1.000 alunas que eu formei presencialmente, e eu tive algumas alunas que fez o curso, deu 2 meses. Bia, qual é a parte que a gente fica rica? Eu, mulher, deixa eu te falar, não cheguei ainda Até nela, hoje não. eu não acessei essa Mas parte. por quê? Que você abre o Instagram, o TikTok, as pessoas estão falando, ganhe 10.000 reais fazendo sobrancelha. Ganhe 30.000 reais. Beleza, aí você vai lá, paga caro no curso e você acha que vai simplesmente brotar o dinheiro na sua conta. Sendo que não é só você saber fazer uma sobrancelha. Ninguém te ensina a empreender. A pessoa ensina ali o procedimento, faz o procedimento, mas e aí? A gestão financeira. E a mentalidade empreendedora, né? As crenças que você acredita sobre o que é empreender. Eu comecei empreendendo acreditando que empreender era só um passatempo, que não ia me dar estabilidade, que eu empreendendo eu não ia conseguir comprar um carro, eu não ia morar bem, eu não ia ter uma empresa com muitos funcionários. Eu acreditava nisso. E a partir do momento que eu mudei essa mentalidade, é que começou a fazer diferença. Então, quando eu falo sobre dominar o negócio, existem alguns pilares, que é o que eu trago na minha mentoria, que é o primeiro, a mentalidade empreendedora, você precisa trabalhar isso, porque às vezes as crenças moldam no que você faz, no que você acredita, gestão financeira, marketing e vendas, comunicação Instagram, rede social, né? E ainda você conseguir criar um curso a partir do que você faz.
E eu falo que sempre quando você está fazendo um procedimento, você está somando ali, trazendo uma praticidade, deixando a mulher mais bonita, autoestima. E quando você está transmitindo um conhecimento através de um curso, você está multiplicando, né? Quantas alunas minhas não tinham perspectiva nenhuma de vida, muitas delas acabou de ganhar neném, não tinha como trabalhar, e aí fez um curso na área da beleza que transformou a vida delas. Quantas? Então, às vezes, se eu não tivesse me posicionado como uma pessoa que vai ensinar outras pessoas, essas pessoas não teriam sido alcançadas. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Vai ter gente que vai querer fazer um curso comigo e vai ter gente que vai querer fazer com você. E não é porque você é diferente de mim, é porque você é você e eu sou eu. E aí, saber também se posicionar, mostrar a sua personalidade, gerenciar a sua marca pessoal também é um dos pilares. Sim, eu acho isso muito importante. E hoje eu sinto na prática a diferença que isso faz na nossa vida como empreendedora, né? Porque se a gente não gerencia, não dá atenção para esses detalhes, a gente para mesmo. E agora eu quero saber de vocês qual é a diferença de uma profissional da beleza para uma empresária de beleza. A profissional da beleza é aquela que faz o procedimento, né? Tem muitas pessoas que entram hoje na área da beleza, grande parte das minhas alunas, por exemplo, entraram como uma renda extra, e aí depois, aos poucos, vai saindo do CLT, e aí essa é a profissional da área da beleza. E quando é uma empresária da beleza, ela domina todas as nuances do negócio, ela empreende, ela sabe sobre gestão, ainda que ela delegue, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que cuida do marketing, mas eu sei também o que está sendo feito. Sim. Porque é importante você saber um pouco de cada coisa, até para você saber se a pessoa do marketing está fazendo do jeito certo. Do jeito que é o que você busca, o Como que você quer ser gostaria, visto. né? Por exemplo, a pessoa do marketing vai te mandar um script. Grava esse vídeo aí para mim. E às vezes tá uma coisa lá que não é o que você falaria. Não, eu tenho que colocar do meu jeito. Tem que ser eu, não pode ser um marketing falando por mim, né? Então, tudo isso você precisa entender, porque muitas pessoas fazem o quê? Contratam uma agência de marketing. A agência de marketing vai lá e fala, você tem que fazer isso, isso e isso. E você segue ali, fica muito genérico e acaba acontecendo muito do mesmo. Você abre o Instagram, tá todo mundo igual. Igual eu falei lá na palestra, né? Que é a foto de blazer, carão. Não gosto Isso de é falar do só o que blazer. tem, mas eu tenho lá a minha eu foto amo de usar blazer. Eu tenho a foto de blazer, só que só isso não é Sim, suficiente. Tudo bem você ter uma foto de blazer, eu tenho também a foto de blazer lá eu na amo minha usar fachada, é uma blazer. foto lá de jaleco assim, Eu vi essa mas o seu instituto é a não é o coisa mais linda. suficiente, né? De que adianta eu ter uma fachada ali com a foto de jaleco que mostra uma autoridade, a pessoa entra lá dentro do meu espaço, eu tô de havaiana, eu tô descabelada, eu tô de qualquer jeito, e a pessoa fala, ai gente, quem é aquela que tá ali fora? Era tu? Sim, Não é isso? exatamente. Quando a busca por aperfeiçoamento técnico se torna uma fuga dos problemas reais do negócio. Essa fuga, Eu acho que normalmente, acontece para todo mundo, né? todo mundo. A gente fica, na verdade, eu falo por mim, eu ficava me perguntando, caramba, o que que me falta? Tanta gente ganhando dinheiro, aí tem a comparação, né? Tanta gente ganhando dinheiro, tanta gente fazendo isso, fazendo aquilo. O que que me falta? Ah, não, mas tal pessoa ganha dinheiro porque ela também faz tal procedimento. Então, eu vou fazer. Eu cheguei a fazer, em um ano, 40 cursos, contando cursos presenciais e cursos online. Você imagina? 40 Como que certificações? você absorve esse tanto de informação, né? E assim, uma vez eu paguei R$ 1.800 em um curso, que foi um dia, não pelo valor, porque eu tenho cursos hoje de 2.997, tenho curso acima de R$ 3.000, cursos presenciais, mas chegou lá, foi só uma coisa que eu aprendi, o dia inteiro. Tudo o que foi falado lá eu já sabia. E às vezes é um detalhe que faz a diferença. É exatamente por isso também que eu coloco demonstrações técnicas nos meus eventos, que é um detalhe que faz a diferença no seu resultado. E eu acho que a gente sempre pode aprender. Esse Sempre. detalhe que a gente sempre aprende, sempre nos melhora, sempre nos E uma aprimora. coisa importante, eu estou mencionando esse curso aqui, mas eu não reclamei.
Eu paguei esse curso, na época foi R$ 1.800, dividi em 10 de 180. E aí eu falei assim, se eu fizer um procedimento aqui desse curso por mês, eu vou pagar o curso. Aprendi só uma coisa? Aprendi, mas potencializou meu resultado. Então, às vezes a gente fica nessa busca de melhorar, melhorar, mas é quando você, além de ser boa, você busca as outras coisas, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta bem, bem estratégica. Quantas profissionais, e eu tenho certeza que você conhece muitas, que são brilhantes, mas que estão falindo, que não querem mais, que desistiram de empreender, justamente por esse conjunto de coisas que a gente acabou de citar, de coisas que elas negligenciam. Quantas, você conhece muita profissional brilhante Muitas, que está falindo? conheço muitas. E assim, é até um pouco de se entender, porque a nossa área, você abre o Instagram, você vê, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... E a mulher, ela é multifuncional, né? Então, hoje eu não tenho filhos. Não adianta eu me comparar com uma pessoa que tem, no seu caso, você tem 2 filhos, né? A minha realidade é outra, totalmente diferente da sua. Então, a gente fica buscando a performance, nessa busca constante pela performance. Você abre a rede social, você tem que fazer uma atividade física, você tem que, além de fazer uma atividade física, você tem que cuidar do seu negócio, você tem que se posicionar, você tem que postar conteúdo, você tem que isso, você tem que aquilo, mas esquece do básico. E aí, o que é o básico para mim? É o fortalecimento espiritual, fortalecimento da identidade, saber quem você é, onde você quer chegar. Isso para mim é a base de tudo. Por quê? Eu vou estar ali em busca da performance, que eu acho que isso é o que todo mundo faz hoje. Eu tô nessa busca, eu sei que a performance nunca vai chegar, né? Mas a gente fica ali na busca ali de ter uma boa alimentação, atividade física, de cuidar bem da empresa, de desenvolver na técnica, de ajudar outras pessoas, de desenvolver outros produtos para ganhar dinheiro também, que é muito importante, até para você desfrutar com as coisas que você precisa. Mas eu não posso me cobrar tanto se eu não souber a minha base. A minha base tem que estar muito firmada, né? Eu acredito que a principal, o pilar principal é você entender quem você é, onde você quer chegar e se firmar com aquilo que você acredita. Eu, por exemplo, eu sou cristã, então eu me firmo muito na palavra, no que Deus falou sobre mim, não do que as pessoas falam e tal. Eu acho que isso é muito importante, porque senão vai acontecer o que? Ah, tá todo mundo fazendo isso, eu não dou conta, eu não sei o quê, então deixa pra lá. Ah, não, mas eu preciso estar muito bem arrumada para poder postar uma foto. Ah, não, não sei o quê. Então vai vir várias coisas para você não fazer. Então, se você não souber quem você é e onde você quer chegar, E a pessoa acaba perdendo a identidade, né? No meio exatamente. desse mar de informações. Eu cheguei num ponto que não é todo conteúdo que eu consumo, não é tudo que eu absorvo para a minha vida, Isso. porque apesar das coisas que eu aprendo que somam positivamente na minha vida, eu ainda sou eu. Eu tenho que ter minha essência. Hoje eu conversando com minha mãe, eu sempre converso muito com ela nos dias de episódio, porque me acalma muito, né? E aí ela falou assim, ela sabe por que que tá dando certo? Porque você é você na sua casa, você quando tá apresentando, você, quando você tá palestrando, quando você tá pregando na igreja, você é você em todos os lugares. Então, hoje, como Sara, eu digo que eu sei que eu vou dar certo porque eu posso ter ter tido a minha identidade fragmentada em algum momento, mas hoje eu tenho a minha identidade muito consolidada. Eu sei quem eu sou. Não Fortalecer. adianta ninguém chegar e falar, ah, você é isso. Se eu não for, vai entrar num ouvido e vai sair no outro, né? Ah, não, você tem que fazer assim na sua rede social. Se eu achar que aquilo ali não condiz com o que eu sou, com o que eu quero transmitir, eu não vou fazer, né? Eu acho que nesse turbilhão de informações que a gente tem recebido, tá faltando muito isso, né? As pessoas se Sim, posicionarem e falar, não, eu não quero, eu não sim. vou ser igual a todo mundo, eu não vou fazer igual todo mundo E tá tem muitas fazendo. receitas, né, para você ganhar dinheiro na internet, você tem que fazer isso e isso, você só pode fazer isso, você só pode fazer Você só aquilo. vai dar certo se Gente, você eu fizer sou uma assim. pessoa dinâmica. Se você observar, toda hora eu tô fazendo um trem. Toda hora eu tô fazendo uma coisa, toda hora eu tô inventando moda. Eu sou assim, essa sou eu. Não adianta eu querer ser a pessoa que
Eu sou aquela pessoa que está sempre fazendo a mesma coisa. Eu não sou assim. Não vai funcionar para mim. Exatamente. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Como que a gente identifica se a gente está dominando a nossa empresa ou se a gente está sendo dominado? Como que a gente identifica se está dominando a empresa ou se você está sendo dominado? Primeiro ponto, se você está vivendo aquilo que você prega, né? Se você está realmente faturando, se você está tendo tempo para desfrutar. Esse é o primeiro ponto, de que você realmente está dominando a sua empresa. Porque quando você, é o que tem muito na internet, né? As pessoas falando que não vivem, né? Eu já cheguei em um espaço que o meu preço é diferenciado das meninas que trabalham comigo, exatamente porque eu não tenho tanto tempo assim, porque eu priorizo a minha família, eu priorizo o meu momento de cuidado, eu priorizo o meu servir na igreja, eu priorizo as minhas coisas também. Então, eu acho que o principal ponto é esse, é quando você está vivendo aquilo que você diz. E já pegando um gancho nessa pergunta, eu quero saber quais são os sinais de que um profissional virou refém do seu próprio negócio. O primeiro sinal é quando você não tem tempo para desfrutar, né? Você só atende, 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 atende. Às vezes está todo mundo ali, um almoço em família, você não teve o tempo para isso. Às vezes tem uma apresentação do seu filho e você não conseguiu ir. Quando o seu marido está em casa, às vezes assistindo um filme e você não teve o tempo para ficar ali com ele, porque você só quer atender. Você só quer atender, você virou escrava do seu negócio. E pegando um gancho aqui, a gente quer falar sobre os nossos patrocinadores, né? A gente sempre mostra o presente que a gente entrega para todas as nossas convidadas e ele é preparado com muito carinho. Sempre que eu estou preparando, eu faço ali uma oração, porque quando vocês abrirem, a gente quer que vocês sintam o carinho, o cuidado, que a gente pensa em cada uma de vocês. Os produtos que a MG sempre manda para a gente são personalizados para cada uma de vocês. Então, a gente quer aproveitar e agradecer a todos os nossos patrocinadores. Nós temos a Débora Cristina, ela tá. Gente, eu não aguento mais, eu acho que eu tô Nas mais últimas. ansiosa do que ela, eu tô doida pra ver o rosto dessa menina ontem, ela postando. Aí, esses dias, ela falou: ai, amiga, eu tô a caminho do hospital, sentindo dor. Eu falei: e agora nós vamos saber A quem é essa Débora, inclusive, foi criança. uma das minhas primeiras alunas. Ela é Um orgulho, maravilhosa. porque eu falo assim que uma verdadeira mentora é aquela que forma pessoas melhores do que ela. E a Débora, meu Deus, o tanto que ela Ela é se uma desenvolveu, potência. ela é uma potência muito grande. Nós temos a Débora, nós temos a Luená, que foi toda essa perfumaria que a gente coloca nos kits de vocês, que é da Jaque, você conhece também, né? A Jaqueline Braz. Sim, sim. Maravilhosa, gente. Além de patrocinadora, é uma amiga pessoal, uma pessoa incrível, uma pessoa que Deus colocou mesmo no meu caminho. E quando eu tive a ideia, ela foi uma grande influência para isso que está acontecendo, porque depois que a gente começa a andar com pessoas, porque a amizade conta, né, gente? Por causa de 4 amigos, um aleijado, ele foi curado. Sim. Depois que eu comecei a andar com ela, ela fala, olha, você pensa demais, você não pode ficar pensando, não, faz. Aí eu fiz isso. Eu falei, Às vou vezes fazer falta um a ousadia, podcast. né? Aí eu fiz um post. Detalhe, gente, eu vou contar isso aqui pra vocês. Detalhe, eu não tinha entrado em contato, eu só sabia que aqui tinha a área do podcast, eu só sabia disso. Era o que eu precisava. Aí eu fiz um post e postei no meu Instagram. Eu falei, gente, criei um podcast. Aí eu não tinha dinheiro para pagar, eu não tinha nada, não tinha recurso, eu não tinha nada. Ela falou, Só a ideia. faz e posta. Você vai ver, no dia que você marcar, vai dar tudo certo, você vai estar lá apresentando. E foi assim, ela foi a primeira pessoa. Eu falei, amiga, você patrocina? Ela, com certeza. Então eu quero agradecer a Jaque, ela é maravilhosa. Nós temos a Fontinelli Presentes, que é a Fabiola. A Fabiola, ela confecciona presentes personalizados e foi uma das primeiras também que, quando eu tive a ideia, né, ela confeccionou as nossas canecas e aí todos os episódios ela marca a presença com uma caneca personalizada para vocês. E a Fabiola é um amor de pessoa, um amor de pessoa. Você vê assim, ela é o fruto da mansidão em pessoa. Ela é delicada, ela é maravilhosa. Tem a Glenda também. A Glenda também é uma amiga pessoal, ela é uma potência. Se eu não me engano, é em Taguatinga que ela atende.
e tá junto com a gente, acreditou no nosso projeto também. E nós temos a Aviv, né? Porque a gente tá aqui todo chique assim, todo bonito, graças ao Marcos. Hoje, pela primeira vez, está aqui nos acompanhando de perto. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que acreditam, porque isso aqui só se tornou realidade, porque existem pessoas que acreditaram. E vamos continuar, né? A gente agora vai falar também sobre o nosso comercial. A MG a gente falou, que é o pessoal que sempre manda os produtos para a gente na caixa. O que acontece quando a dona é o setor financeiro, comercial, marketing, atendimento e presa. operacional ao mesmo tempo? O que acontece é que ela vai precisar de tempo, e aí não dá só para atender, né? Você precisa se organizar, ter uma gestão de tempo. Por exemplo, quando eu comecei a ser a minha eu presa, eu que atendo, eu que sou o marketing, eu que sou a recepção, eu que sou tudo, eu precisei me organizar. Então, o primeiro ponto é deixar um tempo, principalmente finanças, que há pouco tempo, né, inclusive, quem me ajudou na organização financeira foi o pessoal do Poupa Invista, que vai ter um talk show exclusivo de finanças no evento Próximo Nível. Nós vamos falar sobre o evento, né? Depois. Sim. E aí eu tava nesse. O mato tava alto e eles me ajudaram a capinar para ver se eu enxergava onde que eu ia, a luz, né? E aí, nessa fase de organização financeira, eu precisei separar um tempo, uma vez por semana, para fechar o caixa, coisas que eu não fazia, não sabia o que entrava, não sabia o que saía, não sabia o básico. E muitas dessas profissionais da área da beleza estão nesse lugar. E, e aí, eu acredito que, como que a gente faz? É se organizar mesmo com gestão do tempo, né? É separar, olha, hoje vai ser para produzir conteúdo. Aí, o que que eu fazia? Um dia eu produzia 15 conteúdos. Leva roupa diferente, grava ali 5 conteúdos com uma blusa, 5 conteúdos com a outra, 5 conteúdos com a outra. E aí programa os posts, gente. No Instagram, por exemplo, você programa dia sim, dia não. E aí você tem um mês de conteúdo. É sobre se organizar. Existe crescimento sem gestão? Não existe crescimento sem gestão. Porque o crescimento sem gestão, você pode até crescer, mas não se sustenta, né? A técnica, é o que te faz entrar no mercado. Mas é a gestão, a estratégia, que vai te sustentar. Qual a área do negócio que as profissionais mais negligenciam? Finanças. Sem Sem dúvidas. dúvidas, né? Sem dúvidas. Eu também acho E a que é finança está isso. dentro da gestão, né? Porque a gestão não é só finanças, saber o que entra e o que sai, mas também ter profissionais estratégicas, ter uma agenda que você consegue ver o painel, né, do seu negócio. Vamos supor, ali no final do mês, eu sei quantos procedimentos eu atendi, quais são os procedimentos que mais saem, porque às vezes eu vou fazer uma promoção, eu faço de uma promoção que nem o pessoal nem está procurando. Então, sabe, entender o seu negócio como um todo. Você acredita que existe profissionais excelentes que são péssimas nos negócios? Acredito. Demais, assim, eu, por exemplo, eu sou péssima em finanças. Aí eu Mas chamo aí eu ajuda, delego, né? né? E aí por exemplo, meu marido é muito bom, e eu falo, ó, me ajuda nisso aqui. É porque assim, tem a questão do orgulho também, né? Da gente achar que a gente não precisa de ajuda e não querer ajuda, ou então querer abraçar tudo, né? Que não, tudo aqui é meu e tá tudo certo. Não. Às vezes você tem uma amiga, você tem um marido, tem um irmão que é bom nisso. Quando eu comecei, eu falei com a minha irmã, me ajuda aqui, o que que eu faço? E aí ela, formada em administração, ela fez lá, ó, você tem que calcular o que entra, o que sai, seu custo fixo, custo variável, não sabia nem para onde ia. E aí depois eu fui aprendendo. É sobre você entender que você não é boa e que você precisa de alguém para isso. Exatamente. A gente precisa saber chegar nesse ponto, né? De realmente acenar, falar, opa. E agora eu quero saber o seguinte, por que algumas profissionais cobram 3 vezes mais e continuam com a agenda cheia? Por conta do posicionamento. E muitas vezes as profissionais nem são tão boas, mas elas mostram que são excelentes. Mas por conta do posicionamento de imagem, a comunicação, porque não adianta eu saber fazer bem o procedimento se eu não comunico isso.
né? Então, isso é muito importante, por isso que a comunicação é um dos pilares, né? Que eu acredito para uma empresária dominar o negócio. E além da comunicação, o posicionamento, a forma como você fala do procedimento. Se eu perguntar para você, como é que é o design de sobrancelha? Eu tiro os pelinhos. Não, design de sobrancelha é algo estratégico, que eu vou fazer uma medição de acordo com o seu rosto e tal. Olha a diferença, né? Então, às vezes, ali na venda de mostrar para o cliente já faz toda a diferença. Então, é por isso que tem profissionais que cobram mais caro e outros que cobram mais em conta, e às vezes o procedimento é o mesmo. Posso fazer uma pergunta polêmica? Pode. Tá rolando uma polêmica aí Eu nas redes imaginei. sociais, né? Eu não poderia deixar de falar, né? Não vou citar o nome de ninguém, né? Porque ainda não tenho uma assessoria jurídica, não posso estar me arriscando assim. Mas todo mundo sabe do que eu tô falando, porque é só disso que se fala nas redes sociais. E o que você acha no seu posicionamento? Foi igual eu falei no meu Instagram. Todo mundo tem opinião para dar. Mas quando a gente trabalha com público, a gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa ter um posicionamento, e eu acho que nessa situação, nessa questão, de fato, faltou ali um posicionamento como profissional mesmo, né? E eu queria saber o que você acha dessa situação. Eu acho que aí a gente volta para a base de tudo. Uma estrutura emocional, a estrutura espiritual, e aí entra o domínio próprio, né? E eu acredito que primeiro você precisa ter o domínio próprio. Pode acontecer de você vir fazer uma pergunta para mim que eu não goste, que me ofenda, mas eu sempre falo que é sobre você se colocar no lugar do outro, faltou um pouco de empatia. Se fosse eu ali perguntando, se fosse eu, o que que eu faria? E a questão do orgulho, do ego também, né, mexe muito com as pessoas. Eu acredito que entender o meu lugar, volta para aquela base, né, entender o meu lugar, saber quem eu sou, onde eu quero chegar, e que ainda que eu esteja lá, eu não me esquecer de onde eu vim. Porque é isso que acontece muito. Muitas pessoas chegam em um patamar altíssimo e se esquecem de onde veio. Então, eu sempre peço muito para Deus que, por mais que eu quero crescer, eu quero desfrutar, eu quero ter tempo para minha família, eu quero viajar, eu quero andar de carrão, eu quero ter casa boa, eu quero ter o melhor para os meus filhos, mas Deus, não me deixe esquecer de onde eu vim. Então, eu acho que é isso que faltou. E também o domínio próprio, né? Porque às vezes você até não se esqueceu, mas às vezes no supetão, o impulso, né? De falar o que vem à mente, pensar realmente no que você pode falar para não machucar o outro, a empatia. Sim. E qual é o seu diferencial? Não, tô brincando. O que mais pesa hoje? Talento ou posicionamento? O que mais pesa, o talento ou o posicionamento? O talento. Porque o posicionamento sem um talento, ele não se sustenta, né? E a gente pode adquirir o Pode, o posicionamento, né? posicionamento é totalmente adquirido. Comunicação, através da comunicação, através da forma como eu falo, a forma como eu me visto, a forma como eu me posiciono, né? O mais importante é você ser bom no que você faz. Exatamente. Quem não sabe vender está condenado a trabalhar mais para ganhar menos? O saber vender, eu acredito que está muito alinhado à comunicação, né? E pode ser que eu acredito que nem todo mundo é bom em tudo. E entra aquela parte que a gente falou, eu não sei vender, mas eu tenho uma amiga que sabe. Sim. Às vezes eu estou aqui atendendo, coloco a minha amiga para vender os meus cursos. É saber delegar também, né? É igual eu falei, a gente fica querendo dominar, dominar o negócio não é você pegar tudo para você e você fazer tudo, não. O dominar o negócio é você saber onde você é boa. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou boa em comunicação, eu sei que eu sou boa na venda, eu sei que eu sou boa de convencer você aqui na hora de falar. Mas nas finanças, alguém vai ter que me ajudar. No marketing, alguém vai ter que me ajudar. E aí, o restante. Eu quero entrar num tópico aqui com você que, pelo menos para mim, é algo que me interessa muito, que é sobre a liderança, né? A gente que está na área da beleza e a gente tem esse intuito de crescer, a gente entende que vai ter um momento que a gente vai precisar ter uma equipe, que a gente vai precisar gerenciar uma equipe.
E eu quero saber em qual momento que a profissional precisa parar de pensar como uma executora e começar a se comportar como uma líder. O momento que você precisa é o momento onde você começa a perder cliente, que foi o momento que eu precisei de pessoas ao meu lado. Por exemplo, eu entrei na área da beleza para ter tempo para estudar para concurso, então eu estudava de manhã, manhã todo, e estudava o final de semana todo. E aí eu tinha a minha agenda de tarde lotada para 2, 3 semanas. E aí a pessoa falava assim: "Tem vaga para cílios?" Saía lágrimas no meu olho quando eu falava que não tinha, porque, meu Deus, eu também preciso pagar as minhas contas, o que que eu faço? E aí, a partir do momento que você vê que precisa de pessoas, você tem que ter muito bem definido quais são os valores da empresa, o que que você quer, o que que você não quer, porque aí a sua empresa consegue se sustentar e seguir nessa linha, né? O que impede tantas mulheres de delegar? O ego, de achar que eu posso tudo, o ego de que eu não preciso de ninguém, o ego de eu dou conta, né? A gente tem muito isso, nós mulheres temos muito isso, não, eu dou conta sozinha, não preciso não. Quantas vezes eu sentei para aprender tráfego pago? Não, vou aprender que o tráfego pago, não preciso de ninguém para me ajudar, não. Gente, é dificílimo. É mesmo. Você já perdeu dinheiro por não confiar em uma equipe? Por não confiar, não, eu sempre confiei na minha equipe. Perder dinheiro, eu acho que pode acontecer, né? Mas por não confiar, não, eu sempre confiei muito, assim, as meninas que trabalham comigo, eu sei do potencial delas, eu acredito nelas. Eu estou aqui, por exemplo, elas estão lá trabalhando, eu confio plenamente, tem a chave do espaço, vai na hora que quer, então não por não confiar. Eu sempre acredito no melhor das pessoas, né? E que se for para ser surpreendida, aí não vai ser sobre mim. É, exatamente. E como que a gente constrói uma equipe que vista a camisa da empresa? Eita, aí é difícil, assim, porque eu acredito que você precisa ter os seus valores e o que você acredita, a forma de atendimento, qual é a jornada do cliente que você acredita. Por exemplo, eu defino lá, meu cliente ele chegou na porta, o que que eu faço? Eu vou recepcionar ele, vou perguntar se quer uma água, se quer um café. Eu defino o passo a passo da jornada do cliente, para toda a minha equipe saber que isso precisa acontecer. Então, se você não tem isso muito bem definido, qualquer pessoa faz de qualquer jeito. Então, eu acredito que para que a sua empresa, para que as pessoas vistam a camisa da empresa, além de você se preocupar com uma pessoa que está ali ganhando dinheiro, também você se preocupar com as pessoas e entender que vai ter dia que você vai ter um imprevisto, e entender que vai ter dia que você vai ter que levar seu filho no psicólogo, e entender que você faz o seu horário, e entender também as outras pessoas. Eu acredito que é isso que faz a pessoa vestir a camisa. E nisso eu já quero te fazer outra pergunta baseada nessa pergunta. O que diferencia um chefe de um líder? O chefe é aquele que manda, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e o líder é aquele que vai junto. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Eu acredito que eu sou uma líder, que eu faço junto com todo mundo. Eu acho que é porque eu sempre falava eu sempre falo pro meu esposo, né? Meu esposo teve 2 negócios que hoje ele não tem mais. E já ele tinha muita facilidade em delegar, mas ele nunca estava ali presente, né? Não sabia como era feita a gestão e hoje a gente conversa muito sobre isso porque a empresa, a empresa Sara Castanho Beauty vai passar a ser de nós dois e eu sempre falo muito, você precisa saber como que os seus clientes são tratados, como que o seu sistema financeiro funciona, como que a gestão funciona, porque é o olho do dono que engorda o gado, não Não tem adianta, como. né? Uhum. É, então eu sempre, como você falou, a gente não precisa ser bom em tudo, mas como CEO de uma empresa, a gente precisa saber como que tudo acontece ali dentro. Por mais que é igual o marketing, eu não entendo, né? Agora tem o Uhum. Marcos que cuida, mas ele me explica tudo. E quando eu tenho dúvida, eu vou lá e eu pergunto. O financeiro, ainda não tem uma equipe financeira, né? Vamos profetizar que vai acontecer em breve, em nome de Jesus. Mas tenho buscado saber o que precisa ser feito. E tenho tentado, ao máximo, compartilhar esse conhecimento com ele, porque por mais que ele não participe, ele precisa saber, quem está ali gerenciando a empresa precisa saber, né?
Porque eu acredito que ninguém cresce sozinho, ou você acha que isso não é verdade? Com certeza é total verdade, ninguém cresce sozinho. Eu preciso de pessoas, você precisa de pessoas Eu acho que esse é o lugar que a gente mais se perde, né? e eu vejo tantas profissionais que estão ali sozinhas e têm medo de ter profissionais trabalhando com ela, porque se eu contratar alguém aqui, a pessoa vai pegar meus clientes, ou se não, vai ver como é que eu atendo. Gente, tem espaço para todo mundo. Eu estou aí no mercado, já tive uma esmalteria, na época eu fazia só maquiagem. Eu não sabia fazer o procedimento, eu tive 5 manicures que eu não sabia fazer a unha. E eu liderei essas meninas e por muitas vezes eu tinha que desmarcar a agenda de todo mundo. Eu tinha que me virar nos 30 para dar conta. E mesmo assim, às vezes é uma falta de compromisso. Já tive pessoas que trabalhou comigo, saiu e montou o espaço do lado. Já tive essas pessoas. E tá tudo bem, gente. Não é sobre mim. É sobre a pessoa. E se a gente ficar apegada a isso, a gente não tem equipe, a gente não cresce, porque sozinho eu não vou conseguir atender todo mundo. Sozinha eu não vou conseguir ministrar curso para todo mundo. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. O que você mais tem visto as profissionais fazerem que tem sabotado o próprio negócio? Eu acredito muito que o que sabota é exatamente isso, achar que você não precisa de ninguém, né? Assim, eu comecei a me desenvolver e eu vi profissionais que estavam comigo lá no início do mesmo jeito, e hoje eu tenho uma equipe com 10 pessoas e a profissional está do mesmo jeito, né? Então eu acredito que é sobre você querer mudança, você querer avançar. E se precisar se reinventar, se reinvente, se precisar persistir, persista, se precisar. Tem os dias que às vezes eu falo assim, meu Deus, eu quero pegar minha maca e atender embaixo de uma árvore sem ninguém. Tem esses dias, mas eu persisto porque eu sei onde eu quero chegar. Qual é a verdade que ninguém quer ouvir no empreendedorismo? No empreendedorismo? A verdade que ninguém quer ouvir é que cada um tem a vida que merece. É dolorido, é Ai, credo. doloridíssimo. Mas é isso, é sobre se eu estou vivendo isso é porque eu busquei isso, né? Nós vivemos as consequências dos nossos atos. E se hoje eu estou aqui com problemas financeiros, deve ser porque eu me embananei nas dívidas, deve ser porque eu fui consumista, deve ser porque eu não tive organização. Se eu estou sem cliente, talvez eu atendi uma cliente mal, talvez eu não soube fidelizar aquela cliente. Então, qual é a raiz disso tudo? Então, a gente tem que buscar a raiz disso tudo, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem algo a melhorar, e entender isso eu acho que é o que te faz avançar. O mercado está cheio de profissionais ou falta empresárias? Falta empresárias. Qual foi a lição mais cara que você aprendeu nos negócios? Não ter dinheiro. O não ter dinheiro te custa também, né? Então, o não ter dinheiro foi por uma falta de organização financeira, então acaba saindo muito caro, né? Porque você, às vezes, gente, você não tem o dinheiro ali para pagar uma conta, você pega um empréstimo, você passa o cartão. Quem nunca fez isso? E aí acaba saindo mais caro do que. E você não querer buscar conhecimento e a falta do investimento em conhecimento te faz não acessar outros patamares, né? Então, às vezes você fala assim: ah, não vou pagar aqui numa planilha de finanças que é caro, mas ali você perder dinheiro também, às vezes sai muito mais caro do que você ter feito aquele investimento. E o que você diria para uma profissional que trabalha muito, mas continua sem ver o dinheiro? Mulher, sai da maca, vai refletir. Qual é a raiz? Por que que você atende e não tem dinheiro? Porque cada um vai ter uma realidade, né? Às vezes, você atende muito, você não tem dinheiro, porque também o seu preço está muito abaixo do mercado. Ou às vezes você atende muito, você não tem dinheiro, não é porque o dinheiro não entrou, é porque você gastou demais. Ou às vezes você atende muito e você não tem dinheiro,
porque você está deixando a torneira aberta em algum lugar. Vamos supor, você está atendendo em um espaço que o aluguel. Eu falo que quando eu comecei a empreender, eu comecei com uma loja de roupa, e aí eu fui logo para o shopping. Aluguel R$ 3.000, uma loja pequena, e que não vendia os R$ 3.000. Então a torneira estava aberta, não é porque eu não vendia, não é porque eu não ganhava dinheiro, é porque eu não estava fazendo as coisas do jeito que precisa ser feito. Trabalhar muito é sinônimo de prosperar? Não. A Bíblia fala que aos seus pequeninos ele dá enquanto dorme, então eu quero dormir e prosperar. É verdade. E é isso aí. O Senhor cuida dos pássaros que não tem Pois então. onde repousar, né? A gente já está caminhando para o fim, já estamos finalizando. E eu quero te fazer uma pergunta agora, mais uma, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as profissionais da área da beleza que estão nos assistindo hoje, qual seria? A mensagem seria que nunca é tarde para você buscar um novo conhecimento. O conhecimento e o próximo nível ele está em conhecimentos que você não acessou. Muitas vezes a gente acha que já estou há tantos anos na área, ou não é para mim. Sair desse lugar, da cadeira de vítima, e sentar na cadeira de fazer acontecer, na cadeira da mulher ousada, da mulher que Deus te criou para ser, e fazer acontecer, que aí sim você vai ver as coisas caminhando. E eu não vou te dizer que vai ser um estalar de dedos e você vai estar rica, milionária. Não, mas a partir do momento que você se posiciona e decide ser uma pessoa melhor, as coisas vêm atrás, as bênçãos Nos nos alcança. alcançam. O que custa mais caro? Não dominar uma técnica ou não dominar o próprio negócio? Não dominar um próprio negócio. E é isso aí. Nós vamos agora, eu vou dar um espaço de fala para a Bia falar sobre o evento e a gente já finaliza. E eu já quero de novo te agradecer pela confiança, pelo seu tempo, né? A Bia tá aí na reta final, dia 20 agora de junho, né? Acontece o próximo nível. Nós estaremos lá, nós levaremos vocês, a gente vai mostrar tudo como que vai acontecer. E eu acredito que a sua vida deva estar uma correria, porque está na reta final já, falta menos de 15 dias, que dia é hoje? Falta 16, 17 dias para o evento acontecer. E ela tirou um tempo para vir aqui hoje, para estar aqui com a gente hoje. Eu estou muito grata, estou muito honrada, de coração mesmo. E a gente quer ouvir sobre o evento, como que nasceu esse evento e o que ele tem impactado na sua vida e na vida das pessoas. O próximo nível ele nasceu da vontade de levar essas mulheres para um outro nível, e eu já idealizava outros eventos, e eu fiz primeira edição do próximo nível foi para empreendedoras no geral, e eu tinha parceria com a Chayenne, que é dona de uma escola de dança, e a Sâmia, que é fisioterapeuta também, vice-diretora dessa escola de dança, e a gente falou, vamos levar mulheres para outro nível, porque falta esse conhecimento além da técnica. E aí fizemos as 2 edições na Ceilândia, e aí a Chay falou assim para mim, Bia, a gente está muito atarefada com outros projetos, continua o próximo nível tem a sua cara e tal, continua. Aí eu falei, já que é para continuar, eu vou puxar para minha área, então eu vou trazer o próximo nível Beauty, né, que é para profissionais da área da beleza, e aí eu pensei, quais são as coisas que fazem o profissional se desenvolver? Entrei com os pilares que tem dentro da minha mentoria, que é marketing, finanças, brand pessoal, comunicação, gestão, como montar o seu próprio curso. E aí eu falei, por que não trazer palestras de desenvolvimento? Porque a gente vê muito do mesmo, pessoas contando história, pessoas... vai ter um espaço para contar a história que vai ser o talk show, que eu separei meninas que são inspirações na área da beleza, que elas vão falar quais são os bastidores do sucesso, o que elas fizeram para alcançar o sucesso. Vai ter um talk show só de finanças, onde eles vão falar um passo a passo, como você fazer ali o seu controle de custos, finanças, eles são especialistas em finanças comportamentais também. Então não adianta eu ter uma planilha bem feita se o meu comportamento não está agindo de acordo com a minha planilha. E aí também vai ter palestras de desenvolvimento sobre autoestima, sobre
posicionamento, imagem, estilo, como você ter uma imagem que vende, sobre marketing, sobre como vender nos stories todos os dias, porque nós não queremos só postar lindas e maravilhosas no Instagram, a gente também quer ganhar dinheiro, né? E também vai ter um momento de demonstrações técnicas, são 9 demonstrações técnicas. É aquele negócio que eu falei que às vezes você paga um curso para aprender um detalhe de procedimento que potencializa o seu resultado, e lá no próximo nível vai ter 9 procedimentos sendo feitos ao mesmo tempo que você pode aprender, poxa, eu não sei ali como é que inicia esse procedimento, qual é o time ali da brow lamination que a pessoa faz para ter esse resultado, né? Às vezes ali, o Hydralips, qual é a agulha que a pessoa usa? E isso vai potencializar o resultado das pessoas e ainda a premiação de destaque, que são 5 categorias: cílios, sobrancelha, maquiagem, cabelo e estética, podendo ser estética facial ou corporal. Uma das dúvidas que as pessoas têm falado muito, Bia, eu escolhi sobrancelha, pode ser qualquer procedimento dentro do nicho de sobrancelhas. E essa premiação de destaque é além de os embaixadores que vão analisar o perfil, vamos supor, você se inscreveu. Então, eu vou analisar o seu perfil, como que você se posiciona, quais são os seus posts, se você só posta antes e depois, se você tem um conteúdo, se você tem uma interação com o público. Vai analisar o vídeo que você vai fazer falando por que você deve ganhar, qual é a sua história. A gente quer conhecer a sua história também. E, além dessa análise, você vai mandar um vídeo e uma foto do seu resultado. E aí, esse vídeo e essa foto vai ser enviado para o meu e-mail do próximo nível, vai ser anônimo, e aí isso é uma parte que tem uma pontuação maior, e aí eu consigo analisar pelo resultado. Então, vai ser um somatório de pontos. O seu posicionamento no Instagram, o vídeo que você fez, a sua história, o seu resultado. E aí sim, a gente consegue realmente premiar uma pessoa de destaque de acordo com todas essas esferas. E é isso. Ainda dá tempo de se inscrever o evento próximo é dia nível? 20 de junho, vai ser o dia inteiro. É num sábado, muita gente fala assim, ai, mas um evento no sábado, vou fechar minha agenda no sábado. Sim, o próximo nível ele começa aí, quando você se posiciona, dá tempo de se organizar, coloca cliente no domingo, coloca cliente na sexta-feira, coloca cliente à noite, e aí dá tempo de se organizar e tá 197, 2 ingressos. Gente, o preço é ridículo. Ridículo. Dá R$98 por pessoa. R$98 não é nem uma extensão de cílios que a pessoa faz ali e consegue acessar um próximo nível. Se você é essa profissional que ainda não domina o seu negócio, se você é essa profissional que precisa aprender mais sobre finanças, precisa saber se posicionar nas redes sociais, quer se desenvolver nos procedimentos que você já faz, então o próximo nível é para você. E você precisa estar lá comigo e com a Sara, que a Sara vai estar lá como convidada VIP. É isso aí. E essa foi Bia Lucena, minha gente. Essa foi maravilhosa. Muito, muito, muito obrigada. Que o Senhor continue te abençoando, que Ele continue abrindo as portas e que você brilhe cada vez mais, Amém, porque amém. você é uma mulher de Deus. A gente vê que você carrega, né, o Espírito Santo de Deus, que você é bem-sucedida, que você e a gente, quando fala de bem-sucedida, a gente não está falando necessariamente de dinheiro, né? A gente vê que você é uma mulher próspera, é uma mulher bem-sucedida, e o meu desejo para você é que você continue alçando voos ainda mais altos, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço demais a oportunidade e dizer que eu estou honrado com isso e muito obrigada pela palavra de ser bem-sucedida. E para mim, ser bem-sucedida é isso, é as pessoas enxergarem além do que eu trago, enxergarem Deus em mim. Eu sempre falo que eu diminua sempre, que o Senhor cresça através de mim. E o meu propósito é levar mulheres a um outro nível, não só profissionais da área da beleza, mas caminhar junto, né, com essas mulheres. Eu também estou em crescimento, então entender isso, que sempre tem um próximo nível para a gente acessar. E é isso, muito obrigada. Esse foi o episódio de hoje. Um beijo. E até a próxima.